O presidente Lula assinou hoje 2 decretos que criam novas determinações para as plataformas digitais atuarem aqui no Brasil. Entre as mudanças, Yuri, está a atualização das regras do Marco Civil da Internet. E quem chega ao vivo com as informações é a Gabriela Veras. Gabriela, muito boa tarde. O que você pode contar para a gente sobre essas determinações, essas novas regras? Oi, Débora, uma ótima tarde a você, boa tarde, Yuri, todo mundo que está aqui na nossa companhia. Diversas regras que têm o objetivo de fazer com que o ambiente virtual, as plataformas, tornem aí um ambiente, de uma forma geral, mais seguro para os usuários e principalmente que as plataformas responsabilizem quem utiliza esse ambiente virtual para cometer qualquer tipo de crime. Esses anúncios foram feitos pelo presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, em um evento alusivo aos 100 dias pelo Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Esses 2 decretos foram anunciados, além deles, 4 projetos de lei foram sancionados pelo presidente Lula. A gente começa falando desses decretos que regulamentam aí o Marco Civil da Internet para fortalecer a prevenção e principalmente o enfrentamento contra crimes que acontecem aí, portanto, no ambiente virtual. Uma das mudanças que a gente traz aqui para o destaque é o enfrentamento, de fazer com que esse ambiente virtual seja mais seguro no sentido de responsabilizar as plataformas. A primeira delas é com relação à obrigação das empresas que comercializam anúncios, nas plataformas digitais de guardarem os dados para que aí sim permitirem futuramente, caso algum crime seja cometido por essas empresas que utilizam a plataforma, esse rastreamento consiga ser feito a partir desses dados e a vítima consiga ser ressarcida aí de alguma forma. Além disso, as plataformas também deverão agir preventivamente para impedir a circulação de conteúdos relacionados a crimes graves, como terrorismo e até mesmo exploração, abuso sexual de crianças e adolescentes. Um outro decreto também estabelece diretrizes para ampliar a proteção de mulheres no ambiente virtual e detalhar os deveres da plataforma no que diz respeito às respostas mais eficientes, mas mais efetivas no caso de violência contra as mulheres, e também as empresas deverão atuar para coibir a disseminação de crimes, especialmente em situação de exposição de imagens, mesmo que esse tipo de imagem tenha sido manipulada, tenha sido produzida por inteligência artificial. Então, tudo isso está previsto neste decreto. Como eu disse, foram 2 decretos, anunciados aqui pelo Palácio do Planalto, pelo governo federal. Além desses 2 decretos, 4 projetos de lei que dizem respeito ao enfrentamento, ao combate à violência doméstica. A gente começa falando que um deles cria o Cadastro Nacional de Agressores, outro amplia a hipótese também de afastamento imediato do agressor do convívio com a vítima, além também do projeto que endurece as penas e também a obrigatoriedade de afastamento imediato do agressor com relação ao convívio daquela vítima, mesmo que o agressor já tenha sido preso e utilize de forma ilegal aparelhos celulares na prisão para manter contato com a vítima ou fazer qualquer tipo de ameaça. Esses projetos de lei foram sancionados, já estão válidos, mas os decretos que tratam sobre o Marco Civil da Internet devem ainda ser publicados no Diário Oficial da União amanhã. Volto com vocês. Muito obrigado, Gabriela Veras, falando de Brasília conosco ao vivo. E vamos seguir nesse assunto com entrevista importante aqui no 360, Débora. A gente recebe aí no estúdio da CNN, na capital federal, João Brandt, secretário de Políticas Digitais e um dos responsáveis pelo texto, pelas discussões dentro do governo desses decretos assinados hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. João, muito boa tarde, um prazer recebê-lo aqui no 360 para falar desse assunto. Queria que você nos detalhasse
Um pouco mais destas prioridades que a Gabriela Veras mencionou da regulamentação, mas em especial o quanto houve esta necessidade de atualizar os decretos, de fazer esses decretos em função da decisão do Supremo Tribunal Federal relacionada ao Marco Civil da Internet. Lembrando que o Congresso Nacional tem projetos para tratar de regulação das Big Techs, mas esse projeto, que ficou conhecido como PL das Fake News, acabou não avançando no Legislativo. Pois é, Yuri, é exatamente isso que você citou, né? O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, julgou o Marco Civil da Internet e entendeu que ele é parcialmente inconstitucional, porque as regras de responsabilidade não eram capazes de proteger direitos fundamentais das mulheres, das crianças, dos cidadãos brasileiros. Com isso, ele definiu uma série de regras que devem valer enquanto não houver uma nova lei. De fato, o Congresso Nacional optou por não aprovar uma nova lei, a não ser o ECA Digital, né, que aprovou especificamente sobre criança e adolescente, mas não para o conjunto das questões das redes sociais e do ambiente digital. E a gente, justamente por respeitar essa decisão do Congresso Nacional de não avançar e por respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, entendemos que a gente tinha que olhar para a legislação atual, olhar para essa decisão do Supremo e entender quais são as questões administrativas, quais as obrigações que estavam criadas para as plataformas, que a gente precisava acompanhar a fiscalização, né, e o efetivo funcionamento. Então, é isso que o decreto sobre o Marco Civil traz. O outro decreto é um decreto com foco na proteção em relação à violência contra as mulheres. Isso é um tema gravíssimo que está em pauta na discussão do Pacto contra o Feminicídio, né, dos 3 poderes. É um tema que a primeira-dama, Janja da Silva, e que o presidente tem valorizado e buscado enfrentar, justamente porque afeta a condição das mulheres, inclusive de existência, da dignidade delas no ambiente digital. E, nesse sentido, vem algumas regras que dialogam exatamente com esse decreto, com a decisão do Supremo, mas são regras mais específicas a partir aí de uma ação também do Ministério da Justiça, Ministério das Mulheres, junto com a Presidência da República. Secretário, muito boa tarde. Obrigada por estar conosco aqui nos estúdios de Brasília. Queria que o senhor desse exemplos, então, na prática, secretário, do que muda, né, com esse decreto. Então, gostaria que o senhor pensasse alguns exemplos, assim, do dia a dia das pessoas, para a gente entender. No caso das mulheres, por exemplo, sei que teve uma decisão especificamente falando sobre uma proibição de inteligência artificial criar nudes, né? Tem esse ponto, enfim, para preservar a mulher. E também gostaria de esses exemplos, tanto no combate à violência e na proteção da mulher, quanto de crianças e adolescentes. Então, vamos partir aqui desse exemplo que você deu. A gente viu nos anos anteriores problemas sérios com garotas e mulheres, né, garotas adolescentes em colégios. Isso começou no Rio de Janeiro, depois se espalhou, que são objeto de uma violência, que é a nudificação dos seus corpos a partir de inteligência artificial, a distribuição disso no ambiente digital e uma dificuldade muito grande de você cercar esse problema. Então, ali vem, esse decreto novo traz algumas regras para enfrentar isso. Primeiro, ele coloca o prazo de 2 horas para retirada desse tipo de conteúdo. Então, o conteúdo que ele é de nudificação sem autorização, ele tem 2 horas para ser retirado a partir da notificação da vítima. E Segundo, se não tirar? Se não tirar, o que vai acontecer é que pode haver responsabilização por parte da plataforma. Essa responsabilização por parte da justiça, tá? O que o regulador vai fazer, a ANPD, no caso, vai fazer, é olhar o desempenho no atacado, no conjunto. Bom, como é que as plataformas estão lidando com essas notificações? Se elas estão ignorando todas as notificações, isso pode gerar uma multa para elas. Mas, em geral, a gente vê um tratamento adequado a partir do momento que existe uma regra clara. A questão é que não existia uma regra clara de tempo de tratamento dessas questões. Outro ponto que está no decreto, muito importante, é justamente vedar aos provedores que fornecem o serviço de IA, né, de tratamento de imagem IA, que façam essa notificação de terceiros. Ou seja, se a pessoa quiser fazer da sua própria imagem, evidentemente, mas que não haja a possibilidade de você fazer isso, no caso, a partir de imagens de terceiros. Então, essas são medidas concretas, já que saem do decreto de proteção para enfrentar a violência contra as mulheres. Você tem também, no caso do outro decreto, um tema que para nós é caríssimo, é a questão das fraudes e dos golpes que estão acontecendo no ambiente digital. Todos nós conhecemos pessoas que foram vítimas de golpes e fraudes no ambiente digital e, na prática, não tem muito como se defender.
Então, a gente, a partir daqui, cria uma série de regras, também com esse decreto e em diálogo direto com a decisão do Supremo Tribunal Federal, para garantir que o que o Supremo decidiu, que é as plataformas podem ser responsabilizadas no caso de anúncios e impulsionamento pago, caso haja um crime ou um conteúdo ilícito, é que isso possa ser, de fato, efetivado pelo usuário. Para isso, por exemplo, eu preciso ter a guarda desses anúncios, né? A repórter de vocês citou justamente isso, eu preciso com que a plataforma guarde esses anúncios. Então, o que o decreto faz é trazer aquilo que o Supremo decidiu para ter um acompanhamento pelo Poder Executivo e criar pequenos detalhamentos sobre como operacionalizar essas novas obrigações. Quem vem agora para participar da entrevista é o Pedro Venceslau, aqui de São Paulo. Pedro, o secretário João Brant te escuta. João Brant, seja bem-vindo. Eu tenho duas perguntas em uma. A minha dúvida é sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados que você mencionou agora há pouco. Primeiro, saber exatamente quem vai compor, qual que é a composição dessa agência e qual vai ser exatamente o poder dela e quais punições ela pode dar, porque isso não ficou muito claro para mim. É advertência? Que tipo de punição ela pode dar? Porque ela é alvo de críticas, né, de quem é contra qualquer projeto de regulamentação das Big Techs. Isso. Obrigado até pela pergunta, Pedro, porque me permite esclarecer um negócio. Em nenhum momento a ANPD vai poder notificar sobre qualquer conteúdo individualmente. Ela não vai poder dizer, olha, plataforma X, você precisa retirar tal conteúdo do ar. Isso não é papel dela e isso está claramente vedado pelo decreto. O que ela vai acompanhar? Ela vai acompanhar o atacado, as obrigações sistêmicas das plataformas, que é como os países e as regulações mais modernas do mundo estão fazendo e é como o Supremo Tribunal Federal decidiu. Então, a ANPD vai poder olhar e dizer, eles estão atuando nos últimos 6 meses em relação aos conteúdos ilegais sobre os quais eles receberam notificação. Eles atuaram? Tomaram algum tipo de decisão? E não significa que ele precisa tirar do ar, ele precisa analisar. Isso aqui está batendo ou não com a legislação brasileira. A partir disso, as sanções aplicadas vão ser ou sanções que já estão previstas no Marco Civil da Internet, não tem nenhuma novidade, o decreto não pode criar uma sanção, ou ele pode enviar o caso para a Justiça, determinar que tipo de sanção seria causada. Hoje a composição da ANPD é uma composição diversa, plural, os nomes foram aprovados pelo Senado Federal, o presidente da ANPD, inclusive, é um nome indicado pelo governo anterior. Nós temos muita confiança de que a ANPD, seguindo todos os procedimentos da lei das agências, tudo aquilo que está garantido em forma de transparência, de participação e de devido processo, que é algo que o Supremo Tribunal Federal decidiu e que esse decreto traz detalhamento, vai poder atuar com a maior isenção possível e olhando justamente para o quanto as plataformas estão cumprindo as obrigações que já estão definidas pelo STF. Agora, pois, secretário, esse caminho que é um caminho inusitado ou diferente, digamos assim, porque é um decreto que tem os seus embasamentos legais, como o Marco Civil da Internet, mas tem muito em função desta decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, isso, da perspectiva do governo federal, evita que haja uma judicialização deste decreto por parte das empresas envolvidas, o quanto que houve diálogo com as Big Techs, com as plataformas, para que as regras que vão ser publicadas amanhã, ainda não há o teor dos decretos publicizados pelo governo federal, só amanhã em Diário Oficial, mas para que não haja nenhum tipo de contestação, o quanto foi discutido com as próprias grandes companhias aí de tecnologia e responsáveis por essas plataformas. Olha só, Yuri, o decreto, ele atualiza a atual regulamentação do Marco Civil da Internet. Já existe um decreto, 8771, que regulamenta o Marco Civil, foi publicado em 2016. O decreto que vai ser publicado sobre o Marco Civil simplesmente atualiza esse decreto, trazendo as obrigações administrativas que foram estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Do nosso ponto de vista, absolutamente legal, constitucional, não há a menor dúvida disso. Claro que a judicialização é um direito. Qualquer um pode, se entender que houve qualquer tipo de extrapolação, levar esse tema à justiça. Nós temos segurança e muita tranquilidade com isso. O diálogo com as plataformas aconteceu, elas apresentaram questões, dúvidas, contribuições, não significa que tiveram concordância com o teor do decreto e nem significa que vão abrir mão, se entenderem que é devido, de tomar as devidas providências que elas podem tomar.
mas eu acredito que o decreto aproximou visões e o resultado é um resultado positivo para a sociedade brasileira. A gente precisa ter claro que isso aqui não é interesse de um ou de outro. Vamos ou não, como sociedade brasileira, enfrentar o problema da violência contra a mulher no ambiente digital? Vamos ou não, como sociedade brasileira, enfrentar o problema dos golpes e fraudes no ambiente digital? É essa pergunta que está na mesa. Nós conversamos com o João Brant, secretário de Políticas Digitais. Muito obrigada, secretário, e até a próxima. Eu que agradeço, Débora, Yuri e Pedro. Obrigado ao secretário João Brant e também ao Pedro Venceslau, que nos acompanhou nessa entrevista. Seguindo aqui no nosso noticiário, 13% dos jovens entre 10 e 17 anos já acessaram conteúdo adulto no Brasil. É o que aponta uma pesquisa feita pela Ipsos com a empresa Único. A forma como esse acesso acontece varia conforme gênero, idade e percepção dos familiares. Entre os meninos, a exposição é maior entre os 16 e os 17 anos. 29% dos entrevistados deste grupo acessaram conteúdo adulto. Entre meninas, a faixa etária mais exposta é entre 14 e 15 anos. Nessa idade, o acesso a conteúdo adulto entre as meninas chega a 16%. É praticamente 1 em cada 6 jovens. Além disso, 1/4 de todos os jovens já informaram idade falsa para acessar plataformas digitais que exigem verificação etária.